Aleluia. Aleluia. Aleluia, arcebispo, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo, arcebispo. Aleluia! Seja bem-vindo, arcebispo. Aleluia. Seja bem-vindo, arcebispo. Aleluia. Aleluia. Amém, Seja amém. bem-vindo. Uau. Seja bem-vindo. Eu acho que está muito tarde, né? Não. Podemos começar de novo agora. Vamos de novo. Não, eu não vim pregar, eu só vim ouvir. Oh, boy. Oh, muita coisa. Ai, recebo mais notícias, boas notícias, excelentes notícias, notícias conturbadas, notícias. Ai, meu Deus, tudo misturado junto. Glória a Deus. Muito obrigado por buscar o Senhor. Muito obrigado, Brasil, por estar aí para o Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade. Não é fácil esses dias para mim. Já vai, acho que há um mês alguma coisa que eu não venho aqui. Agradeço ao Senhor pela sua graça e a sua misericórdia, principalmente na minha vida. Eu estou sempre a fazer batalhas espirituais muito, muito altas. E eu acho que se tivermos aqui na Terra, Brasil tem muito trabalho a fazer em termos de oração. Deus abençoe o pastor Lindonês, pastor Lucelo Soares, eu os vejo aí. Deus abençoe. Uau! É maravilhoso ver todo mundo aqui, principalmente os preciosos pastores, pastor José Vieira. Oh boy, muito, muito maravilhoso vê-los aqui. E pastor Carlos Falsi, muito maravilhoso. Deus abençoe a todos. Que bom, que bom vê-los. Eu tenho recebido muito bons relatórios de vocês. São, pelo que me parece, o relatório que eu recebo é que vocês já passaram em velocidade da luz, aqueles que estão primeiro aqui no ministério, em termos de maturidade, profundeza. O pastor Agnaldo, são é muito, muito maravilhoso ouvir e ver vocês aqui. Tem muitos outros pastores, só que eu tenho visto muito vocês, e tem muitos outros pastores que atravessaram o nosso santo ministério. Eu acho que vocês são aqueles trabalhadores assíduos da última hora, que o Senhor escreveu no livro de Mateus, quando eles entram no trabalho. Se vocês nunca notaram, aqueles trabalhadores da última hora, quando entram no trabalho, trazem ciúme para os da primeira hora, porque eles ali, na última hora, última mesmo do trabalho, fazem o mesmo nível de trabalho do que aqueles que começaram de manhã. E recebem o mesmo salário. Pelo que traz ciúme aos trabalhadores da primeira hora e perguntam: Senhor, como é que isso é possível? Nós trabalhamos desde manhã e demos tudo, e você paga o mesmo salário a esses cafajestes de uma hora.
quando leio isso, fico muito chocado que essa gente tem a audácia de perguntar assim ao Senhor. E o Senhor olhou para ele e disse: camaradas, eu tenho algum problema com vocês? Não fizemos um contrato desse salário para essas horas? Sim. Então, qual é o vosso problema? Não, nós só estávamos a olhar, é que nós trabalhamos tanto. E esses só chegaram a 1 hora e o mesmo salário. Também fiz o mesmo contrato com eles. O mesmo trabalho que vocês fizeram desde manhã, esses fizeram em 1 hora. E qual é o problema? Não, senhor, perdoa, por favor, não queremos problema. Vamos só entrar no reino dos céus. Ok. Então, os trabalhadores da última hora até ultrapassam os da primeira de manhã. Quer dizer, você vê a diferença. Quando tenho que pensar sobre esse verso, são 8 horas de trabalho no dia. Então, esses trabalharam 7 horas e os últimos vieram na última hora. A diferença é abismal, é muito grande, mas fizeram o mesmo nível de trabalho para merecer o mesmo salário. Quer dizer, os trabalhadores da última hora são eles que explodem o avivamento do Espírito Santo neste ministério. Presta bem atenção os novos pastores. Eu não vim pregar, eu acho que interrompi a arcebispa. Perdão, arcebispa sênior e reverendíssima Luciano Toledo. Right Reverend, means reverendíssima. O Senhor chamou ele assim, eu fiquei chocado. E saibam que a nuvem da glória falou assim: agora é assim que devemos lhe chamar. Arcebispa sênior e reverendíssima Luciano Toledo. Oh boy. Então, falando com os preciosos pastores, os que estão a entrar nesse ministério, eu acho que esse é o lugar que vocês têm. São os obreiros da última hora. E eles vêm com muita fome, vêm com muito zelo, vêm com muito entendimento, entram encaixados já no lugar próprio e sem compromisso, eles levantam e não querem saber e já reconhecem, esta é a casa do meu pai, e correm por ela e fazem por ela tudo e ganham as almas e arrancam as almas das trevas e fazem o que os trabalhadores da primeira hora não conseguiram fazer durante 7 horas, fizeram em 1 hora. Você pode imaginar se os daquela primeira hora, das 8 horas que eles entraram, fizessem o mesmo nível de trabalho de 1 hora, quer dizer, seria multiplicidade, né? Mas esses da última hora trabalharam tanto que fizeram o mesmo nível de trabalho de 7 horas em 1 hora. Eu não sei se alguém está me entendendo. O que quer dizer? Amém. Eu não quero repreender o Brasil, mas é por isso que eu fugi já quando venho aqui. As pessoas fogem, não conseguem. Brasil não consegue. Uma só vez da verificação dos KPIs, dos resultados, o Brasil quer fugir, querem se enterrar. Então, eu acho que vocês não vão aguentar. O arcebispo aqui é muito sério. Eu quero rir hoje, embora que tenho muitas notícias misturadas. Aleluia. Se o senhor permite, depois que o senhor falar,
abrir uma oportunidade para o supervisor Niel falar a experiência que tem sido da repreensão do arcebispo. E eu sei que a experiência dele tem sido de muitos. Quão maravilhoso está sendo. A equipa pode monitorar, tem pessoas aqui conectadas com o número 2206, eu não sei, eu não gosto muito, não é mal as pessoas conectar, mas precisam pôr o nome e o resto. Para não existir algum problema. Bom, eu estava a dizer brevemente que esses trabalhadores da última hora, para mim, são uma maravilha na Bíblia. Eles são um choque, porque sempre que eu estive na igreja, eu pensei que o Senhor foi de alguma forma injusto, mas não. Quando você lê esse verso, você nota que a satisfação de Deus sobre o trabalho desses trabalhadores é a mesma sobre o trabalho das 7 horas. Sobre aqueles primeiros. Porque ele pagou o mesmo salário, recebeu a mesma satisfação. Mas esses vieram só na última hora. O que quer dizer para mim, entendendo, se eu, arcebispo Makengo, der um contrato a alguém para ele trabalhar um mês, e depois olhar para o trabalho dele e contratar uma segunda pessoa para fazer um trabalho de um mês, é um dia. Eu acho, e pagar o mesmo salário. Eu acho que quem trabalha em um dia para fazer o trabalho de um mês, trabalha muito mais pesado, intenso, rápido, ágil, urgente, inovador. Muito. E ele vai buscando todas as ferramentas que essa gente usou em um mês. Ele vai explodir em um mês. Ele vai fazer com que todo mundo possa conhecê-lo em um mês. O que eles fizeram em um mês, ele é um dia. Eu acho que ele dividiu um mês naquele dia em várias etapas para obter os mesmos resultados excelentes daquele nível. Porque quando o Senhor desta seara vai pagar o salário, ele diz: você merece, olha o salário, olha só o salário. Será que eu posso ler isso? Eu não sei por que eu estou a falar isso, eu queria falar de outra coisa, mas eu cheguei aqui, eu vejo que o Espírito Santo quer ministrar aqui nesses preciosos pastores uma coisa maravilhosa. Maravilhoso. Ai. E é muito poderoso isso aqui. Perdão que a minha Bíblia aqui é complicada. Estou a abrir aqui. Leia comigo no livro de Mateus, capítulos 20, versículos 1 a 16, e presta bem atenção como é que isso é. O meu leitor, ele está onde? Este tem uma função do Arão. O pastor Célio Paulo. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Presta atenção, por favor. Por favor, estão a dizer o reino dos céus.
Estavam a falar do reino dos céus, não estavam a trabalhar, não estavam a falar do trabalho da terra, não estavam a falar da vinha do Brasil, lá no sul-oeste, onde vocês têm, no sul, né? Acho que é no sul, onde vocês têm grandes vinhas, não sei se é no sul ou nordeste. Não estavam a falar das fábricas da terra, não estavam a falar de nenhuma coisa que tenha a ver com a terra, estavam a falar o reino dos céus. Isto aqui é parábola do Senhor Jesus. O reino dos céus é como um proprietário que fez contratos com trabalhadores. Quer dizer, contratou consultores, trabalhadores para trabalhar para ele. Presta bem atenção, isto é o reino dos céus que eu estou a falar. Pode continuar. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Escuta bem que a vinha aqui é a seara do dono. A vinha aqui é a seara onde vocês têm que ganhar almas para o Senhor. É o ministério de arrependimento e santidade. Essa é a vinha. Vamos, pode ir. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse... Escuta aqui. Por volta das 8 horas de manhã, ele saiu e começou os primeiros contratos. E disse... Vamos... E vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Presta atenção na palavra justo. O Senhor é justo, e Ele vai pagar um salário justo para quem trabalhar justamente. Vai pagar um salário justo para aquele que puder trazer resultado justo. Vai pagar um trabalho justo para aquele que produzir resultado de santidade justo. Vai pagar um salário justo para aquele que produzir resultado da pureza justa. O que é justo para o Senhor é tudo que é santo. Tudo que é justo para o Senhor considera justo aquilo que é santo. Não sei se vocês estão a entender. Deus só considera justo aquilo que é santo. E porque as mãos dos homens, o trabalho dos homens não produz justiça, estamos a falar da justiça de Cristo Jesus na vida de cada alma. Isso é um trabalho sério. Deixa-me voltar aqui antes que vocês ponham no fio do ecrã. Deixa eu olhar para a cara de vocês. Olha só. Não existe justiça nenhuma no homem, a não ser a justiça de Cristo Jesus, o Senhor. O homem, sim, a Bíblia declara, não há justo nem sequer um. Somente pelos merecimentos do sangue de Jesus nós entramos na justiça do Senhor. Eu acho que vocês sabem muito bem isso na igreja. É por isso que a igreja pegou esse tom de dizer não existe nenhum justo, nem sequer um, e eles pensaram que você não consegue ser justo, mas que existe um procedimento pelo qual você entra na justiça verdadeira. Mas esse procedimento é por execução do sacrifício do Cordeiro. Quando você executa o Cordeiro de Deus na sua vida, e derrama o sangue, você cose para você mesmo as vestimentas de santidade e justiça que lhe tornam justo pelos merecimentos do sacrifício do sangue, porque aquele que crê nele e pratica as obras de justiça, ele é chamado justo. 1 de João, capítulo 3, que eu estou a falar. Então é importante, a igreja falhou isto. A igreja falhou e é por isso eles ensinaram, ninguém é justo. Ninguém pode ser justo nenhum. Está aqui escrito no livro de Romanos, não é justo nem sequer um. Ai! Ensinaram a coisa errada.
ensinaram a podridão, eles falharam de ligar a justiça dos homens, falharam de ligar que aquele que entra na aliança do sacrifício, do sangue, aquele que imola, mata o Cordeiro de Deus na vida dele, quer dizer, o Cordeiro é imolado por você. Você entra nessa aliança do Cordeiro de Deus e você está debaixo das vestimentas do sangue de Jesus, a coberta única, as vestimentas de santidade únicos que trazem a justiça sobre o homem. Ali, olha só para mim, olha para a minha cara muito bem. Deixa eu pôr o spotlight aqui, que todo mundo olha. Olha só como é que Deus declara o homem justo. Ele fecha os olhos. Isaac é cego. Isaac está cego. E o Jacob vem, vestiu a pele do cordeiro. O sangue do cordeiro cobriu o Jacob e a pele por cima. Ele diz: pai, sou eu, Isaú. E o pai cego olha assim. Ah, filho, a voz é do Jacob, do pecado, o mentiroso. Mas a pele aqui é do Cordeiro de Deus. Fechando os olhos. E ele diz: eu te dou a minha bênção pelos merecimentos do sangue de Jesus. Eu te faço entrar no reino dos céus pelos merecimentos do sangue de Jesus. E assim, Jacob entrou na aliança de Cristo Jesus somente pelo sangue de Jesus. E Deus fechando os olhos aos seus pecados. Aleluia! 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 Aleluia. Uau! 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 É só isso. É tema para um grande seminário, rapaz. Uau! A igreja falhou isso como? Como é que a igreja falhou e ensinou mal? Como é que a igreja falhou de entender a justiça de Deus? É que o homem em si nunca vai produzir bons resultados. Nunca! O homem em si nunca vai ser justo. Nunca! Nunca seria. Então, muitos de vocês que fogem ao arrependimento para entrarem todos os segundos na aliança, é por isso que vocês estão fora. É por isso que vocês não conseguem vencer o pecado. Porque você confia no seu próprio esforço, você confia na sua própria força, você confia naquilo que é você. E você, todos os dias da sua vida, em vez de quebrantar-se diante do Senhor e dizer: eu não sou nada. Obviamente, a decisão sua de deixar o pecado não é descartada aqui. Você tem responsabilidade. É decisão diária de abandonar o pecado. É decisão diária de poder deixar o pecado. É decisão diária de combater o pecado. É decisão diária de dizer não ao pecado. E o pecado vai estar sempre à espreita até o dia do arrebatamento. Não pensa que você estará livre disto até que você esteja fora desse corpo. Você vai estar numa batalha constante, numa batalha inteira, numa batalha diária, numa batalha segundo a segundo. Mas o segredo é que digno é o Cordeiro de receber o livro, de desatar os selos e revelar aos homens: eu sou o Cordeiro de Deus, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Aleluia! Aleluia! Uau! Uau! Aleluia. Ai, que incrível! Que incrível isto é! Então, esta aliança é que Deus fecha os olhos sobre o pecado do homem quando o homem entra nessa aliança do sangue e cubre ele com o Cordeiro de Deus.
Então o homem entra na cobertura de Cristo Jesus. Quando Deus olha para ele, ele vê um pecador perdoado debaixo do sangue de Jesus. Veja lá, quando Deus está olhando, o homem está sempre... Quando o homem dá... Ai, Senhor, eu não posso olhar para você, Senhor! O Espírito Santo, não sou nada. Mas essa é uma pessoa que, no mundo, nas palavras do mundo, chamam um homem correto, um homem reto. Mas ele está sempre a chorar. Porque ele se acha imundo na carne, imundo nos seus sentimentos, imundo nos pensamentos. Ele está sempre quebrantado. Você olha para ele, ele se acha uma podridão. Ele se acha uma pessoa desprezível. Quando os outros estão a dizer, você é um homem bom, e ele olha para ele e diz, essa gente está maluca, okay? Eu sou bom como? Não entenderam assim. Esses são os cristãos antigos, depois do Calvário, da ressurreição. Os cristãos antigos. Os cristãos antigos, como gente como Ian Bound, Eagle Smith, que choravam em Londres, e outros intercediam sobre a madeira, e a madeira furava pelo joelho. Gente que chorava porque se achava na cruz e ele se achava... A análise dele sobre o pecado é muito mais profunda do que nossa hoje. Nós trivializamos o pecado de uma forma muito séria e que é um perigo grave para podermos falhar o reino dos céus, porque trivializamos as nossas ações. Porque não soubemos identificar os caminhos do pecado e as práticas do pecado, a avenida do pecado, o poder do pecado e a manipulação do pecado. Porque não conseguimos discernir na nossa vida como é que o pecado opera para destruir o homem. Não conseguimos entender a tamanha missão terrorista do pecado. Não conseguimos entender o veneno terrível da destruição do pecado. Não conseguimos entender como é que o pecado é totalmente destruidor, que nenhuma bomba atômica ou hidrogênica faz assim. Não conseguimos entender como é que o pecado pode totalmente destruir 7 bilhões sobre a face da terra e nenhuma pessoa consegue levantar para poder abatê-lo. Não conseguimos entender como é que o pecado é tão terrível e destruidor que requer radicalismo em termos de lidar com ele. Não conseguimos entender o sacrifício, o tamanho da vitória de Cristo Jesus sobre o pecado. Vocês não entendem isso. Então a igreja chegou e disse, poxa, esse é um grande gigante, o pecado é um grande gigante, por favor, ninguém consegue se livrar aqui, não vale a pena. Nós vamos entrar no céu com pecado. Ensinaram na igreja que nós não podemos ser justos e que vamos cometendo o pecado sempre e que vamos pedindo perdão e assim Deus, pela sua graça, vai nos fazer entrar no reino do céu. Não é possível. Olha para a minha cara. Não é possível você entrar no céu com pecado. Não é possível. Ou você encontra alguma forma de realmente mudar e parar com o pecado e praticar as obras de justiça para entrar no reino dos céus. Ou você vai ser o pregador da última hora no inferno. Porque lá no inferno tem pregadores que estão a pregar. Arrependam-se! O Messias está vindo! O diabo começa a rir. O diabo vai te rir assim. Está a pregar arrependimento aqui. Porque é isso que você pregava na rua quando estavas na terra. É isso que você pregava no Ministério do Arrependimento e Santidade quando estavas aqui. É isso que você dizia às pessoas. Mas você ignorou de poder fazer uma pesquisa séria e mudança radical sobre a sua própria vida. Então você vai chegar no inferno, a primeira coisa que você vai pregar é arrependimento. Arrependam-se! Inferno, arrependam-se! Você vai, o diabo começa a dizer,
bem. Bem, você chegou aqui. Porque você pregava o arrependimento e não mudou. Você pregava o arrependimento e não houve frutos dignos de arrependimento. Você pregava arrependimento e não eras decisivo a deixar o pecado. Você pregava arrependimento e eras cantor do arrependimento e não praticante do arrependimento. Vocês no Brasil cantam bem, mas não praticam bem. Todo mundo canta, todo mundo tem uma lábia muito séria, com uma língua muito sedutora, mas não praticam. Não existe rigor na prática. Não existe sacrifício na prática. Uma pessoa que sacrifica, ele é separado, ele é totalmente quebrantado. Uma pessoa que ele já morreu. Se vocês perguntarem, onde está a irmã Eliane? Já morreu. Não anda vivo. Você pode gritar com ele, pode pisar, espisiotar, faz tudo o que você quiser. Ela já morreu. Enterrado. Mas vocês ainda são vivos. Se eu entrar na profundeza desse assunto aqui, você não vai conseguir dormir hoje. Vocês são vivos. Os vivos não vão entrar no reino dos céus. Presta bem atenção no que eu estou a dizer. Eu estou a dizer, quando você ainda é vivo, você não vai entrar no reino dos céus. A Bíblia declara, no livro de Romanos, eu estou a falar de Romanos 6, 7 e 8. Sim, um morto, uma pessoa que morreu na carne, que eu estou a falar, não é morto físico, ok? Estou a falar, morreu na carne. Esse não sente. Você é uma pessoa morta, você vem e lhe faz assim, ou morde, ele nem vai sentir que você lhe mordeu, que você lhe fez alguma coisa, porque ele é morto. Morto não tem sentimento. Morto não sente nada. Morto não ouve nada. Morto não fala com ninguém. Morto não tem movimentos. É por isso que você vê que as pessoas que estão aí no Quênia, os poderosos profetas repreendem fortemente na rádio. Estão a chorar. Pai, a misericórdia. Mas esse é doutor, professor, advogado. E na mesma instância, os poderosos profetas chamam, você levanta aí de joelho, pode ir buscar água para mim. E ele corre. Essa pessoa é morta, não tem reação. Mas vocês no Brasil ainda não morreram. Estão vivos, bem vivos. Então, para que haja produção da morte, você tem que estar crucificado e morrer lá na cruz. Isso é Gálatas capítulo 5, versículo 24. E aqueles que estão em Cristo crucificaram a carne e os seus desejos. Mas como é que você não buscou fazer um trabalho sério para crucificar a carne? E você está aqui de pé, sentado, e a dizer, estou no Ministério do Arrependimento e Santidade, eu acho que já estou salvo. Entrei aqui, eu acho que já estou... Não. Você está no ministério verdadeiro e na porta. E com perigo de ficar se você não fizer algo da tua responsabilidade. Olha só. O nível como vocês no Brasil amam as práticas das coisas da carne e o desejo do vosso coração é mais carnal, é perigoso. Bastante perigoso. Que vocês estão a cometer um suicídio espiritual. Ou vocês querem se suicidar, ou algo se passa com vocês. Arcebispo Alexandre, pode mandar esse pastor Paulo Azelino para ir pôr gravata, a correr. Manda ele para ir pôr gravata que está na presença do Senhor. Eu hoje não quero repreender ninguém.
Eu não entendi. Paulo Avelino? É. Manda ele para ir pôr gravata. Quando aparece diante do Senhor aqui, está a servir diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mais do que o Bolsonaro, mais do que o Joe Biden. Não tem comparação. Vocês têm que vir de gala quando você está aí diante do Senhor. Não é brincadeira. Então aprendam já isso. Hoje é um bom dia. Não quero... O Brasil está a me fugir por causa da repreensão. Eu até estou a dizer. Ainda não comecei, já fugiram. Aleluia. Então, é importante você entrar no exercício dessa morte. O problema é que muitos de vocês pararam de pecar, mas continuaram a pecar. Olha só como é que isso é. Vocês pararam de pecar e depois de entrar no Ministério do Arrependimento e Santidade, continuaram a pecar. Como assim? Como assim pararam de pecar e continuaram a pecar? Vocês pararam o pecado prático, físico, e entraram agora no pecado do exercício de exaltação da carne. Porque a carne realmente é a fundação onde o pecado se senta. A carne, ela é o agente da última batalha para o pecado entrar de volta e você retornou à apostasia. A carne é o melhor tiroteiro, é o melhor lançador do pecado. A carne é o elemento mais avançado que destrói efetivamente qualquer pessoa exercitada na santidade, justiça e arrependimento. A carne é o enviado mais sofisticado para destruir a vida de uma pessoa que está altamente exaltado diante de Deus. A carne, ele é o soldado mais confiado do Lúcifer na obra da destruição. A carne, este aqui, é o próprio terrorista kamikaze que explode a bomba dentro de ti, diante de todo mundo. A carne, ele entra em ti e que já está em ti. Ele abre a bomba e explode, bum! Mata ele próprio e mata você para o inferno. A carne é o missionário de bastante confiança do diabo para poder fazer cair os melhores pastores que existem. Quando eu digo melhor, é santo. Quando eu falo de melhor, é justo. Estou a falar da palavra justiça que está naquela parábola. Quando eu digo melhor, é puro diante do Senhor. Então, para fazer cair uma pessoa desse gênero, é carne. O diabo não vai trazer uma pessoa nua diante de você. Nem tão pouco. Ele vai vir uma mulher casada, ela ora muito, ela é santa nesse santo ministério e é pastora, e conversam bem a palavra, só palavra mesmo. E oram junto, e é digna de ser santa. Estão sempre juntos, partilham a palavra, e você tem uma admiração santa por ela, ou por ele. E a carne diz, você não consegue sentir que essa irmã, ela é espiritual? Você responde, sim, é espiritual. Você acha que o Espírito Santo ia te fazer essa pergunta? Nunca. Presta bem atenção, porque muitos de vocês são assim. Você acha que o Espírito Santo é bastante trivial para te fazer uma pergunta sobre uma mulher, uma irmã, uma pastora?
uma bispa, uma mamã bishopa, ou quem que for, que seja. Ou sobre o pastor, ou sobre o evangelista. Nunca, o Espírito Santo nunca ia te fazer na tua mente uma pergunta para te dizer: você não acha que esse arcebispo Makengo é santo? Achas que ele está aqui para exaltar homens? Não. O Espírito Santo nunca ia te fazer essa pergunta. Então essa pergunta vem na tua mente de quem? Da carne. Se você comer deste fruto, não morrerás, você será como Deus. Ele vem muito calmamente. A carne. Depois ele te diz: sim, essa irmã é santa. Ai, você não acha que ele fala bem? Sim, ele fala muito bem, até gosto muito da maneira como ele fala. Você está a responder à carne. E também você não acha que esse poderia substituir a sua esposa? E você para e diz: não. Passou a mensagem a primeira vez. E ele recua e senta e diz: está tirada a seta. Próxima semana vou continuar. E é paciente a carne. Bastante paciente. E ele vai demolindo as paredes da tua defesa pouco a pouco. Passo a passo. Até quando ele vai atingir o objetivo. Depois de uma semana ele vem: você ligou a irmã para poder conversar sobre a carne que foi pregado pelo arcebispo? Aliás, deixa eu saber a opinião dela. Obedeceste. Quem te enviou não é o Espírito Santo. Alô? É a irmã, Liamar. Sim. Como é que foi a mensagem do arcebispo? Eu queria ouvir a sua opinião. Depois a carne diz: essa voz dela não é maravilhosa, então, escutar essa voz. Você está a falar já com ela, mas depois você não respondeu a carne. Você responde: é verdade, vai, continua falando. Não, a mensagem foi poderosa, sabe, irmão? Quando ele estava falando da carne, eu fiquei maravilhado. E a carne diz: entenda aquela palavra, como é que ele pronunciou? Maravilhado. E você, porque está no telefone, não consegue reagir sobre a carne. E depois você responde a carne ao falar: é maravilhado mesmo. Foi uma palavra boa. Ué. Depois que acabares a conversa, a carne continua: gostou da conversa? Eu gosto muito de conversar com essa irmã. Você respondeu: a carne. Depois a carne diz de novo: não seria uma pessoa ideal para você? Não, em nome de Jesus, isso não. Bum, demoliu outra parede das defesas. Uma pessoa só morre quando todos os anticorpos da defesa do corpo são mortos. Quando os anticorpos são destruídos, a pessoa é defunto. Você também só morre espiritualmente quando as defesas do espírito são demolidas pela carne. O pecado não entra de repente. Ele entra pouco a pouco, ganhando território. E quando ele conseguir o território a 80%, ele lança agora o tiro em grande forma. E você caiu no pecado. E ali a vitória começa lá no inferno. Conseguimos! E eles olham assim na televisão, nas televisões, quando estão a olhar no inferno, no mundo das trevas. Eles olham na televisão como é que os missionários deles sobre a face da terra estão a trabalhar sobre
os pastores, sobre o arcebispo Makengo, eles olham como é que ele está negando as proposições que estão a ser feitas, porque eles fazem uma consulta de volta. Os missionários estão a trabalhar com a carne, e principalmente quando você é santo, e eles trabalham fora, e utilizam a carne em ti para poder enviar as setas e a influência necessária. Então, olha só, e os mestres que eles enviam estão a olhar no espelho. É como a NASA. Quando lançaram algum foguetão lá em cima, eles olham pela televisão como é que está acontecendo. Quando os astronautas aterram lá e dizem: chegaram, conseguimos chegar na Lua. A mesma coisa acontece com o Espírito de Deus, os que estão nos céus, os anjos do Senhor Deus, e com o diabo. Quando o diabo envia os seus missionários sobre você, é por isso vocês, eu disse no princípio, vocês são muito ignorantes dessas coisas do combate espiritual. O combate da carne. O combate. Olha, eu tenho um discernimento muito sério, porque mesmo aqui eu consigo sentir, mesmo aqui no Zoom, eu consigo sentir no meu corpo, essa pessoa é muito sedutora, essa pessoa tem muita sedução aqui, essa pessoa é muito tenebrosa, essa pessoa é muito mentirosa. Eu consigo ser, isso chama-se discernimento do espírito. Não é coisa extraordinária, isso é dom do Espírito Santo. Se você não tem a Bíblia, declara, é melhor você pedir esse dom de discernimento. Entre todos os dons, é melhor você pedir, porque isso vai salvar a tua vida. Para mim, é muito mais fácil discernir uma pessoa que está longe, que está no pecado. E eu sinto algo aqui no pó, e eu consigo ver, este é o nome do pecado. Então você imagina, eu queria falar de algo importante, mas eu entrei em outro assunto. Mas eu espero que eu tenha tempo de voltar naquele versículo para falar. Então, eles a partir do inferno olham assim, enviam missionário, eles enviam estagiários, engenheiros, arquitetos, professores, juristas, como ensinar a prática do pecado. Então, se é um espírito não experimentado a vir sobre a terra, ele esteve sempre nas trevas, toda a vida dele, estava a trabalhar ao lado do Lúcifer, ele não tem experiência de como fazer cair um cristão santo. Esquece os que estão na apostasia, já caíram há muito tempo. Então esses são geridos há já muito tempo. Mas esses, os melhores, são enviados. Por exemplo, se alguém entrou no Ministério do Arrependimento e Santidade e está a viver uma vida de santidade, eles estudam assim e dizem, você vai lá, nessa missão, faça cair ele no pecado, na apostasia primeiro, depois no pecado. Mas eu nunca fui sobre a terra, como é que eu vou? Vai, você está sendo enviado na missão. Eu estou a dar ilustração aqui. E ele vem. E ele, como nunca veio na terra para uma missão e fazer cair alguém, pede sempre os veteranos. Veteranos são aqueles que já foram experimentados, vieram aqui sobre a terra e fizeram cair grandes pastores nas igrejas. E eles têm experiência, o que utilizar, como usar e como manipular para poder fazer cair esse pastor da glória para a terra. Da mesma forma como Lúcifer caiu, da glória para a terra. Esta é a queda do homem. A queda do homem é que ele estava no trono da glória e caiu sobre a terra, para o inferno. Essa é a mesma queda do Lúcifer, da glória para a terra, no inferno. Então a queda de um pastor, um cristão, uma pessoa, é da glória para a terra. E principalmente nós que estamos nesse santo ministério do arrependimento e santidade, estamos dentro da glória. Se você aqui cair, a sua queda é comparada com Lúcifer. A mesma. É a mesma.
Então, ali, o veterano lhe diz, olha, eu como já estou em aposentadoria aqui no inferno, você já é um jovem, nunca foste em missão sobre a terra. Vai lá então. E qualquer coisa que você precisar, pergunta para mim, comunica via e-mail, via WhatsApp. Ou chame-me pelo mensageiro do Facebook, das trevas. E eu vou dar conselhos necessários para você poder fazer cair esse arcebispo. Mesmo que for que nós temos que enviar vários missionários daqui, vamos fazer. Ali, esse homem vem. A primeira coisa que ele encontra é que na minha casa está cheio de fogo. Não há como entrar. Depois ele diz, envia uma mensagem ao WhatsApp. Mestre, eu cheguei aqui, estou estupefacto, pá. A casa desse arcebispo está cheia de fogo. Diz, filho, é mesmo assim, essas são assim. Até que você reduza a intensidade desse fogo, não conseguirás entrar na casa. Mas como é que eu vou fazer isso? Está cheio de fogo. Está quente, está quente. Até não consigo ficar 20 quilômetros dessa casa, estou sufocado. Filho, não fica 20, 50 quilômetros longe. 20 é muito próximo, você está burro, que vai morrer rápido. E ele foi 100 quilômetros. Com tanto medo que o mestre lhe disse, pô, estás a 100? Estou a 100 quilômetros. Mais seguro. Mais seguro, porque nem vai do outro lado, porque é 100 quilômetros todo. Eles são assim. Quando eles têm em Cristo Jesus, arrependimento verdadeiro, santidade, é isso que acontece. Cuidado. Eu estou velho, não posso vir aí, não consigo mais andar. Mas eu estou a te dar a instrução. E ali o rapaz fica 100 quilômetros. Agora, como é que eu vou fazer, então, para eu conseguir entrar? Filho, aí a experiência que conta, filho. Experiência que conta. Ele está no nosso missionário que se chama carne. Envia sinais da aproximação. E ele pergunta, mas como é que eu faço isso? E ele ri. Filho, é por isso ter mais velhos é importante. Essa é a conversa entre um demônio e o outro que está na terra para poder explorar a carne e te fazer cair. Escuta muito bem, né? Esses são pensamentos do arcebispo. Como eu estudei para ver a carne, como é que ele funciona. Em mim, não estou falando de outra pessoa, estou falando de mim. Estou falando de mim. Talvez você está melhor do que eu sou muito impuro, mas eu assim como eu vejo as coisas, como é que eles operam. E ali, o mais velho lhe diz, olha, envia lá um pastor da igreja dele. Aquele pastor é nosso agente. Mas é quem? Antes, pelo contrário, envia uma pastora. É quem é este? Olha, nós temos lá uma pastora que se chama fulana. Yes, eu vi aquela, ela tem muitas marcas nossas, eu vi ela. Mas isso é fácil. Pois é ela que você deve enviar para poder diminuir a intensidade desse fogo. Mas como é que, o que é que eu vou lhe dar? Ok, envia ela, unja ela com boas palavras, unja ela com mais sedução, mas manda ela vestir bem. Essa gente do Ministério do Arrependimento e Santidade, se você não está vestida até no pescoço, não vai te considerar nada. Depois, manda ela saber falar, glória a Deus, aleluia, eu me arrependo. Manda ela fazer isso. Depois também, manda ela concordar com tudo que o arcebispo vai falar. Ok?
Manda ela submeter, mesmo que o arcebispo gritar, faça como quiser. Manda ela dizer, eu me arrependo, eu vou obedecer. Mas não deixa o coração dela mudar. Essa é a única coisa que você não deve... Senão nós vamos perder as manchas que estão dentro dela e ela vai se tornar santa. Não deixa ela mudar o coração. Entendeu bem? Essa é a estratégia. E ali, como essa irmã está cheia de pecado e sabe falar todas as palavras, eu me arrependo, eu me submeto, eu vou mudar. Grita agora, sim, arcebispo. Depois ela vem, querido arcebispo, eu queria pedir um conselho. É o quê? Tenho tantos pensamentos sexuais na cabeça, eu não consigo, arcebispo. E aqueles homens que andavam comigo no mundo, olha só, vou te descrever, arcebispo. Eu praticamente no mundo eu despia. E tá te enviar as imagens. Eu despia, entrava no hotel, eu era uma prostituta assídua. Olha só o que acontecia, arcebispo. Tá pedindo conselho. E se você não tem, mas esse é teu trabalho como arcebispo, aconselhar as almas que vêm só se abrir assim. Mas presta atenção às setas. Ué. Será que eu estou a falar com alguém aqui? Eu acho que estou a falar com alguém de uma forma muito específica. Eu acho que estou a falar com alguém aqui de uma forma muito mortal. E ali, o arcebispo, escutando aquela descrição gráfica, fica... Depois, o demônio a 100 quilômetros envia mensagem. O aposentado do inferno diz, agora é o tempo, envia uma seta na mente do arcebispo. Mas como vou fazer isso? Pois, você fala a essa nossa gente, a palavra, fala a partir de 100 quilômetros. Eu amo você, arcebispo. O arcebispo vai escutar isso, ela vai falar isso na boca. Manda falar imediato. E ele a 100 quilômetros grita, fulana, fala que você ama o arcebispo. E a fulana disse, arcebispo, eu não sei se existe um homem como você. Você é maravilhoso, eu te amo muito. Simples pronunciamento do amor de Cristo. Você está pensando que é amor de Cristo. Mas ela quer dizer, ela está muito anexa ao arcebispo. Sem que ela saiba. Esses que se chamam bruxos cegos. São transportadores do pecado na igreja. Os bruxos cegos. Em inglês é blind witch. É uma pessoa totalmente carnal que anda no pecado, mas ele conhece as técnicas desse ministério. Conhece as técnicas do arrependimento, as técnicas de submissão, as técnicas de tudo, mas nunca muda o coração. É isso só que o diabo não lhe deixa fazer. Mudar o coração para ele sair do pecado. Está sempre entre a cruz no chão e o mundo. Ele nunca sobe na cruz para ser crucificado. Nunca morreu essa pessoa, mas está no Ministério do Arrependimento e Santidade. E segue todos os programas, está aqui sentado. E ora em todas as sessões e segue os poderosos profetas. Mas ele nunca muda o coração. E ali o arcebispo recebeu uma seta na mente. Começa a sentir, pô, essa irmã falou que ele me ama. Ai, Deus. E depois ela é muito bonita, olha só. E ali o demônio lá do inferno, enquanto você ainda não pronunciou isso da sua boca, os demônios não sabem qual é a tua reação. Eles nem sabem. Então, o que está no inferno diz, olha, monitora como é que o arcebispo vai reagir depois dessa palavra.
Ele olha de longe, através do agente, diz: arcebispo, não vi nada. Monitora a cara dele, incompetente. Olhou para a cara do arcebispo. O arcebispo fez assim. Mas a cara, olha, tirou foto. Pá, a cara dele ficou assim. Isso quer dizer que ele não gostou desse primeiro tiro, não gostou nada. Então, mas não, olha, tenha paciência, essa é a primeira tentativa. Agora, manda a pessoa sair dali, da presença dele imediatamente. Saiu, ok. A primeira seta entrou, ok? Mas faça o seguinte, aciona os mecanismos de lembrança, para o arcebispo se lembrar dessa palavra. Ele envia essa seta a partir de 100 quilômetros, enviou. Lembra-se o que é que aquela irmã disse? Essa é a carne que está perguntando. E é ali onde está a segunda seita. Não! No nome de Jesus, eu trago todo o pensamento em obediência de Cristo. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Como é que eu posso pensar da minha filha, minha pastora? Como é que é? Sai daqui em nome de Jesus. Não me chateia, pá. Ali o demônio, a seta volta para o demônio. Chefe, eu caí no chão. É o quê? Algo me tocou. Foi a seta que você enviou. Voltou. Ai. Brasil, vocês precisam acordar. Mas a seta voltou como, chefe? Você não sabe, filho. Ele orou. É assim como funciona. Mas eu escapei morrer. Filho, se você não prestar atenção, você vai morrer. Então presta bem atenção quando você envia a seta. É melhor você monitorar como é que será. Porque eu, quando estava lá, passei mal nesses assuntos, né? Mas pronto, isso foi já bom. Continua. Próximo, envia a mesma irmã, mas de uma forma diferente. Entendeu? Sim. Ok. E depois do culto, o arcebispo está pregando aqui no Brasil, depois do culto, a irmã envia uma mensagem. A pastora fulana. Arcebispo, você é um homem santo. Você é um homem maravilhoso, a palavra que pregaste. Ai, Deus, quem me dera ficar próximo de ti. Parece não haver nada nessas palavras. Depois, o aposentado lá no inferno diz: como é que enviou a mensagem? Se enviamos uma mensagem, agora, aquela mensagem não é nada. Agora, envia uma segunda. Manda aquela nossa gente enviar uma segunda mensagem para dizer ao arcebispo que ela tem alguns segredos para lhe dizer que ele nunca disse. Então, o que eu estou a tentar te descrever é a operação da carne, pouco a pouco. E ele escreve. Escreve o quê? Primeiro escreve: eu amo-te, arcebispo, da sua filha, fulana. Somente assim. Vocês gostam muito isso no Brasil? Lá no telefone, o arcebispo recebe essa mensagem: arcebispo, eu te amo, da sua filha fulana. Tocou. Ai, como é que ela está dizendo assim? Eu te amo. Se calhar é em Cristo Jesus. Isso é em Cristo Jesus. Depois, o aposentado lá no inferno liga para o estagiário. Ele diz: olha, aciona a lembrança agora. Acionou a lembrança. Arcebispo, você não ouviu a fulana, a pastora fulana, dizer que ele te ama?
Pensa bem nisto. O que pensa? Em nome de Jesus, sai da minha mente. A seta voltou. Ei. Chefe, eu acho que é aquele seta que me tocou de novo. É mesmo isso. Este homem aqui não é mole, não. Tens que continuar sempre. Mas agora o que eu faço para ele receber a seta? Ok. Olha bem para a mulher dele. Há alguma porta? Eu estou vendo que há uma pequena porta de ira. É a pequena, é muito pequena. Aham. Entra. Provoca ira, discussão entre ele e a sua mulher. Ele vai se lembrar das palavras da pastora fulana. Será que vai funcionar? Vai, filho. Obedeça só o que eu estou a te dizer. Envia discussão entre o arcebispo e a sua mulher. Agora, já discutiram, já eles vinham falarem no quarto. Aciona os mecanismos da lembrança. Arcebispo, lembra-se dos cuidados da pastora fulana. Naquele momento de discussão, quando o arcebispo está irado. Porque a ira, ela, sobre o homem, é temporária antes que se torne pecado, quando o solo cair. Então, enquanto que o solo não baixou para se tornar do lado das trevas, então ela ainda não é pecado. E você, esse tempo, tens o período de reconciliação rápido. Se você não o fizer, entrou. Deu lugar ao diabo. A porta abriu. Uau! E ali aciona um mecanismo. E aí o arcebispo começa a pensar: verdadeiramente, a pastora fulana presta muito bem atenção em mim. E o arcebispo disse, abriu a boca e disse: é verdade. E o demônio lá disse: respondeu! E vi a mensagem: chefe, respondeu, funcionou! Funcionou? Mas ainda é cedo, tem muito trabalho a fazer. Parabéns pela primeira vitória. Agora vai continuando. Manda ela enviar outra mensagem. Bom dia, arcebispo, meu querido papai, muito amado. Pai, desse lado aqui, como é que você faz, pai? Quando você sente-se atraída por alguém, você faz como? Por favor, me aconselhe uma mensagem enviada pelo mando do agente. O arcebispo ouve aquilo e depois envia uma nova mensagem. Alô, filha, você está atraído com quem? Não, eu me sinto às vezes muito atirado a uma pessoa mais velha de mim. Filha, como é que é isso? Pode contar? Entrou. Não, é que não sei como dizer, arcebispo, estou constrangido. Eu não sei, arcebispo, não sei como dizer, estou com vergonha na minha cara. Pode falar, filha, pode falar. Isso é normal, eu sou teu pai espiritual, entendeu? Ali, até que a pastora fulana desambucha. Arcebispo, eu acho que estou apaixonado de ti. Não sei como, perdoa, mas eu não sei como. Se está se arrependendo. A seta efetivamente entrou e sentou. Agora cabe o arcebispo aceitar o avanço. E o arcebispo vai na igreja e encontra a irmã fulana na porta a fazer protocolo. Olha para ela. Isso é mau, mas deixa eu ainda olhar bem para ela.
realmente ela é bonita. Não. O arcebispo está lutando com a seta. Agora entrou. Está a assassinar todos os meios de crescimento espiritual e todo o ambiente do pensamento. Agora entrou. O cara lá, 100 quilômetros. O fogo baixou um pouco, aproxima 30 quilômetros. Baixou mais, aproxima 20 agora. Baixou mais, aproxima 10 quilômetros. Como é que é? Estou quase a entrar na casa. Então aciona mesmo, aciona mais. Ali, neste momento, se o arcebispo não tomar medidas sérias, caiu no pecado. Acabou. E como eles vão correr do inferno, até o aposentado vai saltar lá. Conseguimos! Você caiu no pecado. Acabou. Um exemplo típico de como a carne funciona. Será que esse é você? Assim? Uau! O Espírito Santo é muito maravilhoso. Eu pensei que ia falar de um assunto, mas ele trouxe este assunto no meio deste assunto. Homem carnal, como você vai se livrar desta carne se você não odiar a carne? Se você não conhecer as avenidas da carne? Se você não conhecer o reino da carne? Se você não conhecer a operação da carne? Se você não conhecer a origem da carne? Eu acho que eu já vos ensinei aqui sobre a origem da carne. Eu acho que há muito tempo falei aqui da origem da carne, o Isaac e Ismael, como a Bíblia o declara. Mas só que vocês não sabem das operações da carne. Dê-me só um segundo. Então, Deus, olha só isso. Romanos. Vamos ler o livro de Romanos. Capítulos 13, versículos 14 primeiro. Romanos 13, 14. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Olha a palavra premeditando. A palavra premeditando significa meditando, pensando, emulando, analisando e figurando. Como satisfazer os desejos da carne. O problema é que o pensamento é tão intenso a esta hora que a tua atenção é muito focada na carne. Agora olha para os Romanos capítulos
8, versículos 5 a 9. O teu microfone está desligado, pastor Sênior, Paulo. Perdão. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertencem a Cristo. Amém. Olha só. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Não pode fazer. Mantenha a escritura no ecrã, por favor. Olha só. A mentalidade da carne é morte. Por quê? Isso é mente. Mente significa pensamentos do coração. É isso que se chama mente. A mente é o discernimento do coração. Então, a carne, sobre versículos 6, por favor. 5 a 6. A carne, ela é muito terrível. A carne é muito manipuladora. Isso tudo era só para vos descrever como é que a operação da carne é, para você ser pago o justo salário diante do Senhor, fazer um contrato da justiça. Quer dizer, nesses trabalhadores que o Senhor chamou, ele fez um contrato de justiça. Mas para você chegar ao nível de justiça, você tem que dominar esta carne neste trabalho, neste chamamento. Você, se não conseguir crucificar e dominar a carne, veja o versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então quer dizer que a carne é terrível, não consegue atingir a justiça de Deus quando você é dominado pela carne. Veja o versículo 9. Entretanto, vocês não são dominados não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Será que você está mesmo? Como é que você fica sobre o domínio do Espírito e não da carne? É importante você notar que este contrato de justiça, olha, volta para o Mateus, onde estávamos a ler, Mateus capítulo 20. Volta para o Mateus capítulo 20 e você vê o contrato da justiça. Do início, por favor. Não sei por que estás a correr. Versículo 4. Olha só o contrato da justiça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. O Senhor fez um contrato da justiça com os trabalhadores da vinha, que são você e eu. O contrato da justiça tem os requerimentos. Uma das cláusulas importantes do contrato da justiça é morrer na carne. E é isso que eu estava a descrever para vocês. Aleluia! Ai, meu Deus, isso é muito longo. Eu acho que devo parar. Depois já está tarde. Isso é muito longo. É muito longo. Você precisa entender como é que isso é.
Então, o contrato de justiça, a cláusula número 1, é que você, depois de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, depois de você entrar em contrato do sangue de Jesus, você tem responsabilidades. A responsabilidade daquele que entra nesse contrato é que você deve buscar, tua responsabilidade do teu lado. Do lado de Deus, ele provê todas as condições necessárias para você vencer a carne. Do lado de Deus, ele provê o Espírito Santo como a força poderosa para você conseguir vencer a carne. Do lado de Deus, ele provê o sangue de Jesus como a cobertura e a proteção necessária para você não conseguir cair no pecado ou voltar na carne. Do lado de Deus, do seu lado, ele ajuda você na hora em que a carne atacou frequentemente, mas você tem que enviar o alerta a Deus nesse contrato. Do lado de Deus, ele vai enviar o socorro bem presente na hora da angústia. Ele falou isto e ele meteu no contrato. Do lado de Deus, ele diz: aquele que clamar ao Senhor, o Senhor prontamente estará disponível para o socorrer. Do lado de Deus, disse: é vitorioso aquela pessoa que entra nessa aliança. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. E ele diz, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, as provisões do contrato do lado de Deus estão bem claras. Do teu lado, ele diz, número 1, trabalha a sua salvação em temor e tremor. É o primeiro. Número 2, aqueles que são de Cristo crucificaram a carne e os seus desejos. Número 3, todo aquele que deseja entrar no reino dos céus irá se afastar do pecado e de todos os seus desejos. Número 3, então o contrato da justiça é sério, específico e é a Bíblia. Esse é o contrato do trabalho. Está certo. E ele é selado pelo sangue de Jesus, assinado pelas ambas as partes. Quando, primeiro quem assina é Deus. Olha só, a primeira pessoa a assinar o contrato é Deus. Ele diz, e eu lhes enviei o meu filho ainda quando eles foram pecadores. Quer dizer, não houve, quem iniciou o contrato é Deus. Então ali, você para assinar, ele diz, aqueles que o receberam como Senhor e Salvador, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Assinaste. É por isso que você fala, Senhor Jesus, venha no meu coração, seja meu Senhor, e meu Salvador, hoje eu estou nascido de novo, assinou. Augusto Maquengo, está carimbado pelo sangue de Jesus, o contrato está feito. Esse agora chama-se Filho de Deus. O contrato da justiça. Depois desse contrato, você tem responsabilidades. Não senta só ali a pensar que Deus vai fazer para mim. Faça na paz, saia da carne. Decida. Mata a carne, faça jejum, faça tudo. Destrói, odeia a carne. Vocês estão em guerra absoluta. Por isso muitos no Brasil não têm vida de oração. Só está sentado ali. Se eu dizer vamos orar durante 4 horas, as pessoas vão começar a dizer, estou cansado, não consigo mais, eu acho que tem problema. Vamos jejuar durante 7 dias. Arcebispo, eu tenho problema de estômago, o doutor disse para tomar medicamento e comer bem. Ai. Não gostam de matar a carne. Você tem responsabilidade. Há pessoas aqui que não jejuam individualmente. Nada. Ele nem faz nenhum esforço para poder morrer na carne. Nem tão pouco. O arcebispo veio aqui, repreende porque não estava ganhando. O arcebispo é muito arrogante. Ele é muito arrogante. Eu estou apavorado.
Como assim? Outros até apanharam diarreia, eu escutei aqui. Jesus Cristo. Então, você pode imaginar o trono branco, como é que será? Com as evidências que Deus terá. Isso aqui é só pouco, é nada. O arcebispo não fez nada ainda. Você pode imaginar se você estiver diante dos poderosos profetas do Senhor quando me faziam isso. Até agora, os poderosos profetas, quando eu sempre ia no Quênia, ele não tem almas, não tem ninguém, está dependendo dos pastores da apostasia. Oh, sai daqui, não tem almas, não tem nada. Você pode imaginar um pastor desse que não tem alma? E eu chorava. Aquilo me dava. Ai. Agora, você pode imaginar pastores que não têm alma no Brasil? Então, o contrato da justiça impõe responsabilidade sobre você. Morrer na carne. Eu acho que entrei um pouco profundo na carne e agora voltando aqui nesse contrato, vamos lá, versículo 5 agora. O contrato do trabalho está afirmado no versículo 4 e as responsabilidades são claras. Versículo 5. E eles foram, saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, e Nona fez a mesma coisa. Foi, assinou contrato com muita gente, assim, fez a mesma coisa. Ele assinou um outro contrato ao meio-dia, depois de passado 4 horas. E depois assinou outra às 15 horas, que é a hora nona. Você pode imaginar, assinou às 9 de manhã, assinou às 12 horas, 13 horas mais ou menos ali, e assinou às 15 horas, é a hora nona. Quando Jesus morreu, é a hora nona. Foram às 15, 16 por ali. Quando Jesus morreu na cruz. Versículo 6. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha? Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: olha, ouve bem, ao cair da tarde, lembram-se quando Jesus disse, ao cair da tarde, o noivo voltou. O noivo voltou. E ali disse o quê? Chame os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Olha só, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Olha só como é que ele começou com os últimos contratados, porque o resultado que eles produziram era excelente. Vamos lá, olha só o que aconteceu aí. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você.
Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Ali está agora. Ali está. Então, depois de... O problema está ali, é que os trabalhadores da última hora receberam os maiores favores do Senhor, porque fizeram um excelente trabalho em uma hora. E esse excelente trabalho, ele é composto dos seguintes resultados. Ouve bem. Ouve bem. Olha os resultados. Ouve bem o resultado, é que eu vou descrever aqui. Ouve bem. João capítulo 16, versículos 33. João 16, 33. Olha só, o primeiro resultado. João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Nesse resultado número 1, coloca 1 de João capítulo 5, versículo 4 a 5. 1 de João também coloca, além do João 16, 33, coloca 1 de João capítulo 5, versículo 4 a 5. Leia. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. 1 de João, não é João, 1 de João, por favor. 1 João. 1 João 5, 4 a 5, por favor. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Escutam bem, o primeiro resultado é que quem quer produzir resultados bons, ele tem que vencer o mundo. Este é o primeiro resultado. Da última hora, eles produziram em menos de pouco tempo, eles venceram o mundo. Venceram o mundo na última hora, abateram o mundo. Esse é o primeiro resultado. O segundo resultado, Gálatas capítulos 5, versículo 24. Gálatas 5, 24 e Gálatas 2, 20. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Estão a ouvir? Esse é o segundo resultado que eles atingiram, é que eles crucificaram, depois de vencer o mundo, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Eles crucificaram. Gálatas 2:20. E depois? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eles agora não são eles que vivem, por isso mesmo a batalha da carne está entregue nas mãos de Cristo Jesus e eles estão totalmente carpete. Você pode pisar sobre ele, ele está morto, está crucificado com Cristo. Este é o resultado número 2 que eles atingiram. Resultado número 3 que eles atingiram. Depois de vencer o mundo, vencer a carne, estarem crucificados com Cristo Jesus. Resultado número 3.
1 de João, capítulo 3, versículos 3 a 6. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Versículo 7. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aleluia. Olha só. Eles atingiram o resultado, número 3, pureza e justiça. Estão a ver o contrato da justiça que eu estava dizendo? Como é que os pastores disseram que você não pode ser justo, enquanto que aquele que pratica a justiça é justo? Essa justiça debaixo do sangue de Jesus. Aleluia! 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 Amém! Aleluia! Ai. Perdão, eu peguei muito o vosso tempo, mas... Não, arcebispo. Muito obrigado, arcebispo. Agradecemos. Resultado número 4. Resultado número 4. Mateus 5:48. Olha o resultado os funcionários da última hora, o que eles atingiram. Mateus 5:48. É o último versículo. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E também 1 de Pedro, capítulos 1, versículos 15 a 16. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Resultado, eles atingiram o nível de santidade, mas resultado número 6, que é o mais importante, o que eles fizeram, os trabalhadores da última hora, olha só o mais importante, resultado número 6, Provérbios 11:30. Olha só o que eles fizeram. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Eles atingiram esse resultado, conquistaram, ganharam muitas almas para Cristo Jesus, e eles se tornaram sábios, a noiva sábia de Cristo Jesus. Eles se tornaram a noiva sábia de Cristo Jesus, ganha almas. Presta bem atenção, toda noiva sábia que quer entrar no reino dos céus ganha almas. A noiva sábia, se você é noiva sábia, a sabedoria da tua santidade deve trazer almas, a sabedoria da sua justiça deve trazer almas. Quer dizer, você garante para você mesmo que entrou e ganha as almas pela tua sabedoria, que é o temor do Senhor. Sabedoria é fugir o mal, sabedoria é fugir o pecado. Quer dizer, você fugiu o pecado e está fazendo com que muitos saiam do pecado. Ei! Aleluia! Ai. Veja lá. Tiago, capítulo 5, versículos 20. Olha só o que eles fazem. Tiago, capítulo 5, versículo 20. Olha só o que eles fazem. Lembrem-se disso.
quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Velho, esse é o trabalho que eles fazem. Daniel capítulos 12, versículos 12 a 3. 1 a 12 até. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo... Cortou ali. Multidões que dormem no pó da terra ressuscitarão. Versículo 3, eu quero versículo 3. Leia versículo 3, por favor. Leia versículo 3, é o mais importante. Os sábios, pois, resplandecerão como resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Quer dizer, depois de ganharem almas, esses trabalhadores da última hora ensinam essas almas à justiça. O resultado número 5 ou 6 que eles atingiram. Ensinam a justiça. E ali entraram. E Deus disse, entram no gozo do vosso Senhor, vocês que são chamados santos do Senhor. Acabou. Entraram no reino dos céus. Os trabalhadores da última hora. Aleluia! 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 Glória a Deus! Que poderoso! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu terminei, arcebispa sênior e reverendíssima Luciano Toledo. Aleluia! Muito poderoso, arcebispo. Realmente nós temos que aprender as artimanhas da carne, porque o inimigo não dá folga mesmo. E nós temos que resistir até o fim. E é muito lindo saber isso, que você ganha a alma e você tem que levar ela até o fim, até o céu, ensinar a justiça e a santidade. Não basta ganhar a alma, tem que acompanhar e levá-la à perfeição. Ah, que maravilhoso, que o Senhor nos ajude. Aleluia. Muitos arcebispos já estão experimentando a alegria de ir e ver como que as almas estão sedentas. Nós já temos tido relatos de muitos deste ministério que na hora que decidiram ir às favelas, aos necessitados, aqueles que estão esquecidos, eles estão vendo que o Senhor realmente falou conosco através do arcebispo aquele dia. Tem valido muito a pena. Glória a Deus por isso. Não posso ir agora? O senhor é que não! Fica aí, arcebispo, mais. Glória a Deus. Glória a Deus. São quase 2h33, são 2h33 aqui. Eu dificilmente apanho sono, dificilmente durmo, porque preciso buscar a Deus, senão eu estou frito. Então, é importante, para mim, eu tenho uma aliança com Deus. Se dormir 2 horas, o Senhor multiplica para mim mais 4. Então, eu creio no Senhor que multiplica as minhas forças. Muito obrigado pela oportunidade dada e eu quero agradecer a todos no Brasil e Deus abençoe a todos.
que o Senhor possa nos ajudar. Ai, eu estou vendo aqui o meu precioso pastor José Bernardino Leal. Eu tenho estado a orar para você, pastor. Eu perguntei à arcebispa, pastor, estás aqui? O pastor José Bernardino. Está me ouvindo? Pastor, está me ouvindo? Pastor José Bernardino Leal. Eu nem consigo escutar. Alô, pastor? Acho que o som dele não está saindo. Aleluia! Ele ouviu sim. Maravilhoso ver você. Se está me ouvindo, eu abençoo a sua vida, abençoo a sua saúde e decreto a paz do Senhor na sua vida. Amém. Deve estar me ouvir, glória a Deus. Por muitos, não tem problema. O som partiu. Eu pergunto tanto para ele. Aleluia, glória ao Senhor. Então, shalom, shalom a todo o Brasil. Deus abençoe ali. Shalom. Shalom, arcebispo, muito obrigado. Shalom. Shalom. Shalom, arcebispo. Aleluia. Shalom, shalom. Shalom, arcebispo. Muito obrigado por essa. Shalom. Shalom, meus irmãos. Shalom. Amados, muito poderoso, espero que todos tenham tomado nota, eu escrevi muita profundidade, o Senhor está nos ensinando coisas profundas, e somos muito gratos ao Senhor que trouxe o arcebispo ainda agora. Amados, por estar acabando agora, nós vamos suspender o clamor da meia-noite, conversamos com o supervisor Josué Brites, nós recebemos um ensino profundo, vamos fechar estas portas que o arcebispo mostrou, vamos fechar estas brechas, principalmente da carne. Ele deu um exemplo muito claro de como que Satanás vai testando, tentando, até levar os filhos de Deus à queda. Agora que nós estamos sabendo, vamos fechar estas brechas, vamos meditar, fazer uma auditoria espiritual e vamos andar neste caminho de justiça que foi ensinado hoje. Eu quero agradecer muito todos os servos deste ministério que obedeceram à instrução do arcebispo e saíram buscando as almas. Amados, nós temos tido relatos maravilhosos de como que eles encontraram as almas sedentas, mostrando muito claramente que quem nos sacudiu e mandou agora, vão buscar, foi o Senhor. Amém? Então, isso é muito maravilhoso, e a nossa oração é que realmente tragam todos para que a casa do Senhor fique cheia, e que o Senhor nos ajude agora a cuidar destas almas preciosas que vieram. Amém, amados? Então, que o Senhor abençoe a todos. Não sei se o supervisor João Rafael quer completar com alguma palavra. Eu também gostaria muito de ter celebrado este milagre. Os profetas do Senhor pediram que nós celebrássemos. Eu, como já peguei, mandei o meu áudio para a rádio gritando e celebrando, porque o Brasil está sintonizado com o céu. Também vamos permanecer sintonizados nos milagres que o Senhor está fazendo. Amém? Supervisor. Aleluia, muito obrigado, arcebispo. Não apenas quero lembrar a todos que nós temos um objetivo com o nosso Deus de ganhar almas. Então, todos os dias, desperte já focado em ganhar almas para o Senhor Jesus, pois Jesus é digno. E, amados, depois de uma ministração tão poderosa dessa, nós sabemos que chega de dar vazão à carne. Vamos crucificar a nossa carne. Vamos ir em direção à sabedoria de Deus, que é ganhar almas. Vamos ser sábios. Vamos ganhar almas para o Senhor Jesus. E todos os dias esse santo ministério
tem a obrigação diante do Senhor Deus de pregar o Evangelho e trazer novas almas para a vida eterna, no nome santo de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome santo de Jesus Cristo, que estejamos cheios do fogo, do poder do Espírito Santo e sejamos tremendamente usados pelo Espírito Santo em nossa missão de ganhar almas para o glorioso Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma ótima noite a todos. Amém. Que a sublime e doce comunhão do Espírito Santo seja com todo este santo ministério para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, amada igreja. Shalom, shalom, shalom. Shalom, boa noite, amados irmãos. Para tudo. Shalom para todos. Deus abençoe a todos. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Amém. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Digno é o Cordeiro que morreu, mas ressuscitou. Sangue precioso. Shalom para todos, Pai. Sangue precioso. Isso aí. Sangue de Jesus. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que morreu, mas ressuscitou. Há poder neste nome, há poder neste nome, há poder neste nome, há poder. O nome de Jesus, o nome de Jesus, há poder neste nome, há poder. Sangue precioso,